Primeiro, só um pouquinho de história, quer dizer, o parcelado surgiu, acho que foi em 92, para aqueles mais antigos de indústria de cartão de crédito. O parcelado sem juros surgiu em 92, como no mundo Visa nós decidimos começar a financiar passagens aéreas em dólar, passagens internacionais, aí depois explodiu na substituição dos cheques pré-datados. Mas o que eu penso sobre isso, foi o que eu falei antes, quer dizer, que o Abreu também falou um pouco sobre isso, que é nós precisamos de um equilíbrio entre os financiamentos hoje nos curto prazo. Hoje o parcelado sem juros está muito focado até 3 a 6 meses, são coisas de curto prazo, e também o Abreu colocou muito bem a questão de segmentos pode ser mais, pode ser menos, mas nós precisamos gerar alternativas para financiamentos mais longos de bens maiores, que são necessários, já que o comprometimento de renda está sendo muito grande em outros tipos de investimentos que os clientes estão fazendo, como crédito imobiliário, carro, etc. Então, nós temos que gerar alternativa de consumo no longo prazo, que o principal para isso é o crediário, é o parcelado emissor, que eu acho que tem um espaço ainda imenso pela frente para crescer no Brasil, para, de fato, ser um instrumento de financiamento ao consumo mais no longo prazo e tickets maiores, como o Dourado falou também. Obrigado, Conrado. Eu tenho, antes de fazer algumas perguntas aqui que eu já recebi, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, sobre endividamento ainda, né? Porque esse é outro tema, né, que está aqui sempre sendo discutido, né, no nosso setor, mas no setor bancário, enfim, por toda a sociedade, né? Que é o seguinte: apesar do crescimento do endividamento, como a gente viu aqui, o nível de comprometimento de renda das famílias se mantém estável desde meados de 2012. O Abreu já abordou um pouco esse tema também, né? Mas o que estes números nos sinalizam em termos de capacidade de endividamento das famílias? Porque, em alguns momentos, a gente escuta, olha, crescimento de consumo chegou ao seu pico, não dá mais para crescer o consumo. Mas será que com esse nível de endividamento e com esse nível de comprometimento de renda ainda não tem espaço para crescer? Eu acho que no total, sem dúvida nenhuma, porque 47% da renda, comprometimento anual, tem espaço. Pega outros países, o número passa de 100%, porque nós temos uma penetração pequena de crédito imobiliário, então o crédito imobiliário vai continuar crescendo e muito. A questão é na capacidade de pagamento mensal. Os dados que você mostra são dados médios, e a média sempre é muito perigosa, que tem aí 40% das pessoas não tem dívida no Brasil. Então, os endividados têm um comprometimento maior. Então, esse é o cuidado que você tem que ter, principalmente para gerar alternativa de financiamento com PMTs menores. Esse é o desafio que a indústria tem, esse é o desafio que nós temos para permitir que seja adequado na capacidade de pagamento das pessoas. Então, esse é o... Agora, no montante total da dívida, tem um espaço de crescimento do crédito ainda muito grande, principalmente naqueles ativos mais seguros e longos, crédito imobiliário, automóvel, consignado, isso tem um caminho próprio longo, e nós, da indústria de cartões, temos que nos preocupar como é que a gente consegue, dentro da capacidade de pagamento desse pessoal, gerar alternativa para eles. Obrigado. Eu concordo basicamente com isso. Tem uma questão básica nossa, que é uma dificuldade que o Brasil sempre tem de expandir mais o tamanho do crédito, exatamente por causa do nível da taxa de juros, né? Por mais que a gente tenta, a gente já tentou há 2 anos atrás a namorar com taxas mais baixas, mas infelizmente ainda tem questões estruturais que nos levam a ter que trabalhar com taxas mais altas. Isso acaba, de alguma forma, inibindo essa questão de você dar tickets mais baixos e, portanto, você poder estar ampliando mais ainda. Isso tem sido um limitador grande. Eu acho que precisamos equacionar a questão econômica. Eu acho que isso ainda teríamos um potencial muito grande para crescer, mas eu não vejo isso no curto prazo. Isso é mais a médio e longo prazo que vai ajudar bastante. Essa questão do crédito imobiliário realmente está tomando uma parte dessa renda. Concordo com o Conrado, essa questão da média é perigosa, mas por que você consegue manter o nível de endividamento, o comprometimento de renda? Primeiro, porque quem está concedendo o crédito também está olhando isso, né? Você também não está conseguindo capturar dados melhores e está sabendo. Então, a sua concessão leva em consideração esse nível de comprometimento. Tá? Então, você
tem operações, você está aumentando o total de endividamento, porque você está tendo outros níveis de operações com prazos mais longos, isso possibilita crescer crédito imobiliário, crédito consignado, que trabalha com prazos longos, tudo, financiamento de veículos, isso, na média, se acaba levando o total de endividamento, mas você não traz uma pressão maior de comprometimento do pagamento. Mas eu acredito nisso muito mais a médio e longo prazo, num crescimento maior. Bom, Lore, eu acho que a resposta é sim, mas temos que tomar cuidado, porque quando você tem um martelo na mão, tudo que tiver cara de prego, você vai batendo. Eu acho que estamos um pouquinho nessa situação de deadlock, né? Bom, o endividamento com crédito imobiliário está em torno de 46%, e se você tira o crédito imobiliário, em torno de 29%. O comprometimento de renda com crédito imobiliário, 22%, sem crédito imobiliário, 20%. Ou seja, a resposta é: a gente tem espaço de crescimento, e bastante. Se você olhar isso, como já foi dito aqui, em outros países, né, são taxas modestas. Basicamente, o que influencia é a taxa de juros e alongamento prazo. Agora, se a gente não tiver uma perspectiva diferente, né, de fatores macros, né, da economia e do país, eu não vejo a gente caminhando no curto prazo por uma expansão. O que a gente percebe, a gente faz estatísticas todo mês, fala com um monte de consumidores, centenas de milhares, analisamos todos os registros que entram no banco de dados, os de entrada e os de saída. O que a gente percebe é que o mercado parece que, neste momento, dadas as condições normais de temperatura e pressão, encontrou um certo equilíbrio. Quem está concedendo está com muito mais critério, né, e quem está tomando também está com sinal aí, né, amarelo, né, ou seja, o consumidor está cauteloso, todos os indicadores mostram isso. Basicamente, se o consumidor não tiver uma perspectiva, né, de ambiente econômico diferente, ele vai continuar com essa posição cautelosa, e não vejo como isso vai ser alterado no curtíssimo prazo. Pelo outro lado também do cedente, ele também vai trabalhar basicamente com o mesmo painel, né, com o mesmo cenário, mas acho que talvez esteja faltando ali um pouco mais de inovação, né, ou alternativas de oferta, para ver se a gente sai dessa situação que, dadas as condições, talvez elas perdurem por mais tempo do que a gente imagina. Obrigado, Dourado. Eu queria fazer aqui, então, algumas perguntas que vêm do pessoal que está aqui acompanhando a gente no debate, né? E a primeira delas, eu vou fazer para o Conrado. Conrado, quem pergunta é o Kaiser. Ele diz o seguinte: o modelo de concessão de crédito está amadurecido no mercado brasileiro, ou ainda cabe inovações, adequações frente à entrada de nossos consumidores e evolução continuada dos canais de varejo e meios de pagamento? O modelo, está falando modelo de concessão? O modelo de concessão. Não, o modelo de concessão de crédito no Brasil, ele está em evolução, quer dizer, não temos o Bureau de Crédito Positivo ainda bem estabelecido, então tem a infraestrutura geral ainda, ela está em consolidação pela frente. Segundo, nós temos uma população ainda que economicamente ativa, a população economicamente ativa no seu pico, então vai continuar tendo uma mobilidade social no Brasil razoável daqui para frente. E isso leva a novos desafios, pela frente. Terceiro, foi bem falado aqui também, a questão macroeconômica, ela tem implicações sobre a nossa capacidade de concessão do crédito. Nós temos que estar constantemente evoluindo para isso. Então, eu penso que esse é um, mas olhando no tempo, a gente andou como nós andamos no refinamento dos nossos modelos. Então, eu penso que ainda tem espaço grande para melhorar, e a estabilização e o processo de Bureau também deve ajudar muito isso. Abreu, você falou aí de economia, né? E tem aqui uma pergunta dirigida para o seguinte: como o mercado de cartões de crédito será impactado nesse momento pós-eleições e de certa instabilidade econômica e política? Veja,
Tocando um pouco no ponto que o Dourado colocou, na verdade, o que a gente vinha assistindo até agora com a questão eleitoral é realmente uma falta de confiança, né, tanto do empresariado quanto do consumidor, isso que a gente sentia. Tem dados da GV, a gente tinha dados internos no banco que mostravam isso. O que a gente espera é que, com as definições políticas, o Brasil vai continuar andando, vai continuar crescendo e vai ter a economia volta a andar melhor. O mercado de cartões ele tem dentro nesse contexto, ele é um protagonista, no meu modo de ver. A gente viu pelos dados aqui de financiamento e consumo, que de tudo que se consome financiado, 53% é feito através do cartão. Isso ele vai continuar tendo essa relevância e eu entendo que tem espaço para crescer mais. A gente tem dados da BEX mesmo que mostra que o consumo das famílias, apenas 28%, que é um dado relevante, não tem dúvida, dado a evolução que teve, apenas 28% do consumo das famílias se dá através dos cartões. Quer dizer, tem um espaço grande, quando a gente olha outras economias, para crescer. Tá? Eu acho que, ao mesmo tempo que o mercado de cartões ele tem que se beneficiar do crescimento com isso, ele, ao mesmo tempo, ele pode ser, e sem dúvida nenhuma, tem condições de ser uma alavanca também para fomentar a retomada do crescimento, no meu modo de ver. Perfeito. Eu tenho uma pergunta de um colega aqui, acho que é do Banco do Brasil, e eu vou guardá-la aqui, porque tem um outro tópico que a gente vai tratar, já no final do nosso debate, que eu queria explorar essa pergunta em conjunto. Aí eu queria perguntar para o Dourado, uma pergunta que vem do José Renato Borges, da Quer Dizer. O José Renato escreve o seguinte: a experiência internacional do cadastro positivo, o Conrado até se referiu aí a cadastro positivo também, né? Nos mostra aumento dos volumes de crédito, redução da inadimplência, melhor oferta de produto. O que fazer para destravá-lo no Brasil e ajudar os volumes de cartões? Olha, isso aqui é pelo convite recebido, né? Quer dizer, a bola quicando, né, na área sem goleiro, né, Dourado? Tá certo? É tudo de bom, né? Olha, essa discussão de cadastro positivo, viu? Se a gente pudesse se aposentar de alguma coisa, a gente aposentava da discussão do positivo. Não, sem dúvida nenhuma, né? A experiência internacional ela é amplamente positiva, né? Quando você tem as informações de adimplemento, né? E toda a característica daquele consumidor ao longo do tempo. Falar das vantagens do cadastro positivo, eu acho que não cabe mais, todo mundo sabe o que isso alavanca o mercado, o que isso ajuda o cedente, né? O que isso melhora todo o ferramental, né? Se falou aqui um pouquinho dos mecanismos de concessão, né? O que você pode trazer de ferramental novo para melhorar o nível de concessão e também de ampliação de base, né? Isso é comprovado. Do ponto de vista do consumidor, pela própria legislação brasileira, há um viés, né, que também ajuda o consumidor a fazer a sua gestão mais efetiva da sua vida creditícia. Então, você tem a autoconsulta, que no caso do Brasil é ilimitada, vis-à-vis em outros países que você tem consultas, um número fixo de consultas por ano. E se a gente olhar o que aconteceu, principalmente no mercado americano, né, todo mundo vai na Barnes & Noble e compra lá o seu livrinho, né, como é que melhora o seu score, né, para poder se posicionar de maneira diferente no mercado. No Brasil, a gente tem, né, também nessa área, a gente está cheio de jabuticabas, né? Primeiro, você tem regiões do Brasil em que a gente teve que suspender a venda do score, né? E vamos ter um caso julgado no Supremo no dia 12, né, que, enfim, o judiciário acha que é ilegal, né, fazer escoragem. Mas, na realidade, o score ele é um dos mecanismos que você tem dentro do cadastro positivo. O que a gente precisaria fazer é continuar o processo de mobilização, né, da sociedade, das empresas que podem se beneficiar disso, né, e nós, birôs de crédito, temos tido um envolvimento muito grande, e fazer algumas mudanças de legislação, que são muito importantes, né? Aqui no Brasil, nós temos também a jabuticaba do opt-in. Então, se o consumidor que opta
por fazer parte do cadastro positivo, ele tem que fazer essa opção de maneira formal. E aí você já carrega o custo Brasil, né, junto, porque se ele for fazer pela internet, ele precisa de um certificado digital que tem, né, validade jurídica. Se ele for fazer presencialmente, ele tem que ir a um posto, enfim, mostrar documentos. Se ele quiser fazer pelo correio, ele tem que mandar uma série de documentos autenticados, né? Mas, então, isso é uma coisa bastante complexa. Agora, o cadastro positivo, né, e talvez para a maioria das empresas que trabalham com concessão, ele realmente vai fazer a ampliação da base para aquelas pessoas que você tem pouca ou nenhuma informação. Então, realmente, ele funciona bastante a partir de um determinado corte da pirâmide para baixo. E então, essas pessoas é que precisam de esclarecimento. Se você tem o opt-in, né, e primeiro você tem que falar para ele o que é opt-in, né? Explicar o opt-in, depois tem que explicar o benefício. Ou seja, existe aí um trabalho que precisa ser feito de mudança da legislação, né, do opt-in para o opt-out, que é a minha opinião, né? Coloca todo mundo para dentro, quem quiser sai, e a partir daí as empresas começam a trabalhar com as fontes de dados, trazendo o histórico de adimplemento. Olha, a expansão que a gente viu em outros mercados, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros mercados, né, com informação positiva, é coisa de expandir o mercado em 20%, 25%, 30%, melhorando muito a condição de inadimplência, né, ou seja, uma redução drástica, e principalmente no trabalho de coleta de dados da informação positiva, quando você traz a informação do segmento de utilities, do segmento de telecomunicações, ou mesmo para alguns operadores hoje que não têm informação do microvarejo, do varejo fragmentado, né? aquele cara que não é bancarizado ou não utiliza meios financeiros, né, de instituições financeiras para pagamento, você trazendo isso é um processo muito rico. Eu acho que a gente tem que continuar pressionando o governo, né, e as empresas continuarem se mobilizando como estão em prol de desenvolver esse processo. Eu sempre falo que esse negócio demora 5 anos. Né? Se a gente começar agora, tem 5 anos. Né? Se a gente começar em 2016, tem 5 anos. E assim vai.